Shalom, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pergunte a Jartov. Nesse vídeo vamos falar de uma coisa que eu ouvia há muito tempo atrás, principalmente nos grupos de debate do WhatsApp. E é claro que naquela época eu tinha uma concepção, hoje eu tenho outra, nós evoluímos, não é? E quem está acompanhando os meus vídeos nesse canal já sabe que para mim a Torá é tão somente o livro que chamam de Deuteronômio, Devarim. E baseado nisso eu tenho feito os vídeos neste livro. Então esse assunto sobre a ordem de não retornar ao Egito será baseado exclusivamente nessa passagem de Devarim. Devarim capítulo 17, ok? Devarim capítulo 17, você pode acompanhar aí na sua escritura. A leitura nós começaremos a fazer daqui, tá? Do versículo 14. Antes de começar, saiba que Moshe aqui está na 18ª dinastia egípcia. Ele está saindo de dentro do centro do Egito e sabe muito bem que existe a questão do que muita gente tem hoje e não se livra, né? Do ranço. Eles estão com o Egito na cabeça. Então, várias leis que estão aqui em Devarim têm a ver com eles evitarem os ranços que eles tinham no Egito, as coisas que eles viam no Egito. Então, por exemplo, quando fores, versículo 14, quando fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, e a herdares, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, como o fazem todas as nações, não é porém sobre mim um rei porque eu quero, e sim como o fazem todas as nações. Preste atenção a isso aqui, que estão ao redor de mim. Então eles queriam, na verdade, a projeção da Torá aqui é que eles iam pedir um rei por querer imitar outras nações. Mas a Torá não foi contra. Certamente poderás pôr sobre ti o rei que o Eterno teu Deus escolher. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um homem estranho que não seja teu irmão. Ok? Então até aqui você percebe que tem uma ponta ainda do Egito. O Egito colocava os reis por sucessões familiares. Isso aqui é o contexto egípcio. Eles iam pedir um rei, como tinham todas as nações, mas não esqueça que eles estavam lá na terra de Goshen, presos, entre aspas, lá na terra de Goshen. Eles não estavam em contato com as outras nações, então eles não sabiam exatamente como era constituir um rei. Eles não sabiam, então precisavam de leis, de instruções para isso. As coisas que eles sabiam tinham a ver com o Egito. E é isso que a Torá vai tratar a partir daqui. Não somente não multiplicará para si cavalos. Presta atenção. A Torá foi contra estabelecer reis? Não. Mas aqui vem as instruções. Somente não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. E as pessoas param aqui a leitura. Tá vendo? A Torá diz para não voltar ao Egito. Preste atenção. Nem fará voltar o povo ao Egito para. Tem um motivo. Tem um motivo pelo qual não deveriam voltar ao Egito. Para multiplicar cavalos. A coisa é mais simples do que se pensa.
Por que não deve? Aí você vai perguntar ao verbo, por que eles não deveriam voltar ao Egito? Porque no Egito, uma das coisas que mais tinham era a multiplicação de cavalos para o rei. Isso não era só no Egito, mas isso era no Oriente Médio. Os reis multiplicavam cavalos. Porque os cavalos naquela época eram como os verdadeiros carros de guerra. Então, ao multiplicar cavalos, eles multiplicavam carros de guerra. Aí vai acontecer mais tarde, quando eles já estão estabelecidos na terra, que um dos personagens lá proeminentes vai ser advertido. Olha, tem gente demais para ir com vocês. Tire aí uma boa quantidade de pessoas. Vocês lembram dessa passagem? Então o cuidado que vai aparecer lá vem refletido aqui. O rei, o líder, não deveria agir como os egípcios agiam. Não deveria agir como as outras nações agiam. Porque a promessa que foi feita era que o Eterno guerrearia por eles. Então eles não precisariam multiplicar cavalos, não precisariam multiplicar carros de guerra, pois o Eterno vos tem dito: nunca mais voltareis a este lugar. E as pessoas pegam exatamente essa frase aqui para dizer que não deveria voltar ao Egito. Mas esquece que antes da frase está aqui a explicação. Eu não estou inventando, criando a explicação. Ela está escrita. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Quer ver mais? Então vamos lá. Nesse mesmo texto tem outras coisas, outras questões. Veja se o contexto não é Egito. Por isso que eu falo, se não entender o Egito, não vai entender a Torá, não vai entender a Bíblia. E não multiplicará para si mulheres. Onde eles viam isso? No Egito. É no Egito que eles viam isso. Eles estavam aqui. Porque, repare, se o Egito não tinha esse costume, não faz sentido nenhum essas instruções. Se eles não tivessem esse costume, ou não tivessem o costume de ver isso no Egito, não faz sentido nenhum essas instruções. Essas instruções fazem sentido com um povo que nasceu e viveu na terra de Goshen, lá nas cercanias do Egito. Aí para esse povo faz sentido. Esse não voltar ao Egito é nesse sentido. Jeremias vai dizer mais tarde: vocês vão voltar ao Egito? Aquele caniço quebrado? Vocês vão voltar para querer ajuda do Egito? Aquele caniço quebrado? Jeremias vai reforçar isso aqui. Então todos os outros profetas reforçarão isso que está escrito aqui. Você não pode pegar um texto e isolá-lo do contexto. O contexto deles era esse. Quer ver mais? E não multiplicará para si mulheres. Qual o propósito? Que ele não deveria multiplicar mulheres. Para que o seu coração não se desvie. E não multiplicará muita prata e ouro para si. Se você estudar o Egito, você vai ver que algumas estátuas feitas no Egito eram banhadas de ouro. Várias e várias múmias, está aí na internet, em tudo quanto é lugar, tinham pesados tesouros. Pesados tesouros. Prata e ouro tinha em abundância. E eles faziam questão de levar isso para os seus sarcófagos, para as suas tumbas, ao lado das suas múmias. Então isso tem a ver também com o Egito. Versículo 18. E quando se sentar sobre o trono de seu reino, o rei deveria fazer o quê? O que é que o rei deveria fazer? Escreverá para si 2 cópias desta Torá num livro.
diante dos sacerdotes levitas. Quem acha que sacerdote levita é coisa de Israel é porque nunca leu nada sobre o Egito. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. E nele lerá todos os dias da sua vida. Qual o propósito? Repare que cada coisa que eu leio tem um propósito aqui mesmo. Estou lá no livro de para que aprenda a temer ao Eterno, seu Deus, para guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos para cumpri-los. Qual é o contexto egípcio aqui? Eu vou te dizer. Para que aprenda a temer ao Eterno, seu Deus, para guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos para cumpri-los, a fim de que o seu coração não se eleve. Isso é característica do faraó sobre os seus irmãos, e não se desvie dos mandamentos nem à direita nem à esquerda. Capítulo 4, versículo 1 e 2 de Devarim, está escrito isso. Capítulo 13, versículo 2 de Devarim, está escrito isso. Não desviar, não acrescentar, não isso, não aquilo. O rei não poderia fazer isso de jeito nenhum. O propósito final está aqui. E não se desvie dos mandamentos nem à direita nem à esquerda, a fim de que, qual o propósito? De novo, cada coisa que ele fala, ele coloca o propósito, a fim de que prolongue os dias do seu reinado. Ele e seus filhos no meio de Israel. Ele e seus filhos. Não era isso que acontecia no Egito? Era ou não era? Ou você nunca estudou nada sobre o Egito? Era isso que acontecia no Egito. Você está na 18ª dinastia egípcia. Você está saindo de lá. Você está saindo de lá. A dinastia amarniana será iniciada aí. E será findada essa dinastia aqui de Amenófis III, ou Amenhotep III, onde eles multiplicavam mulheres, tinham muita prata, muito ouro, mas os seus dias de reinado começaram a não ser prolongados. Por que começaram a não ser prolongados os dias do seu reinado? Aí vem bomba. Por que eles não prolongavam os dias de seu reinado? Porque eles não cumpriam isso. Quando sentado sobre o seu trono, o trono do seu reino, escreverá para si duas cópias desta Torá. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Quando o rei para de fazer isso aqui, os dias de reinado dele estão findando. Por quê? Porque ele deixa de temer ao Eterno. Ele deixa de guardar todas as palavras da Torá. Ele deixa de guardar os estatutos. Ele deixa de cumprir os estatutos. O coração dele se eleva sobre os seus irmãos. Ele se desvia dos mandamentos, tanto à direita quanto à esquerda. Tudo isso aqui, ele faz o contrário. Então, o que a Torá aqui está dizendo, faça. Escreva 2 cópias dessa Torá e tenha consigo essas cópias. Então, a questão de não voltar ao Egito era para não voltar às práticas do Egito, aos ranços do Egito, aos exageros do Egito. O Egito exagerou muito nas coisas que faziam e esqueceu-se do Eterno. Era esse o contexto. Tem nada a ver com volta física ou se voltar ao Egito será pecado, nada a ver. Era esse o contexto. O próprio contexto está no próprio texto, não precisa criar nada. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu like, faça seu comentário, compartilhe. E se não concorda, coloca nos comentários. Por que não concorda? Não é simplesmente dizer
Não é simplesmente dizer isso. KKKKK. Tem gente que fica. KKKKK não é argumento. Se não concorda, coloca o argumento. Eu vou analisar o argumento direitinho. Não tem problema nenhum. Concordando ou não, coloque seus comentários. Eu quero saber a sua opinião. Não abordei os outros textos que falam desse mesmo versículo, porque os outros textos são tardios e pertencem a outro contexto, onde eles já estavam bem afastados do Egito. Já tinham reis, já tinha tudo já. Já tinham passado centenas de anos. Aqui não. Aqui eles estão dentro do contexto, dentro do que está acontecendo. Então temos que analisar aqui, onde está acontecendo a questão. Aqui no núcleo da questão. E não buscar em outros livros. Ok? Obrigado mais uma vez aos que estão adquirindo o curso de hebraico. Pelo que eu estou vendo a resposta de vocês, isso aí é para quem chegou até aqui. A resposta de vocês vocês querem sim, a maioria decidiu montar um grupo. Eu vou montar no Telegram esse grupo, porque é melhor lá para a gente trabalhar. Vou montar esse novo grupo no Telegram. Espero que vocês realmente estudem e tirem suas dúvidas lá comigo e uns com os outros, sempre dentro dos estudos que estão sendo feitos, tá? Dentro das palavras que estão sendo feitos. Então, se você chegou até aqui, eu gostaria muito que você digitasse aí nos comentários grupo no Telegram. Grupo no Telegram. E vamos começar a estudar em massa o curso de hebraico, o idioma hebraico, tá certo? Muito obrigado pela sua visualização. Nos encontraremos no próximo vídeo. Valeu, shalom.